Você já teve aquela sensação de que o time está sempre ocupado, mas não necessariamente avançando? Sabe quando todo mundo está entregando, correndo, participando de reunião atrás de reunião, mas no fundo parece que a gente está só girando uma rodinha? Pois é, bem-vindo ao universo da rodinha de hamster corporativa. O lugar onde a produtividade é uma ilusão de ótica e o cansaço é real. A verdade é que muita gente confunde movimento com progresso, né? E isso acontece o tempo todo. A empresa olha para o time e pensa: eles estão a mil, entregando sprint atrás de sprint, os rituais estão em dia, o Trello está cheio, perfeito. Mas ninguém para perguntar se o que está sendo realmente feito se importa, né? É aquele típico cenário em que o time passa semanas refinando histórias, debatendo priorização, ajustando dependências, mas raramente para olhar o sistema como um todo, né? As pessoas estão dentro do quadro, né? E esquecem de sair dele e olhar o cenário, né? Como um todo, realmente, né? É como se estivéssemos tão focados é, em pintar o rodapé, digamos assim, que a gente esquece de ver o desenho da parede inteira, né? E o pior, quanto mais intensa a rotina, mais a gente sente culpa por parar, né? Parece que se você parar para pensar, parece que você está atrasando, você tem aquela sensação de que você está atrasando, está deixando de fazer alguma coisa, né? Mas a verdade é o oposto. Quando ninguém para pensar, o atraso é inevitável, né? A rodinha acelera, mas o ponteiro continua parado. E aí, essa rodinha, o que eu tenho para dizer, na realidade, é que essa rodinha, ela não nasce do nada. Ela é alimentada por fatores clássicos, né? Por três fatores clássicos assim que eu enxergo, né? O primeiro dele é a cultura do ocupado é bom. Né? As empresas ainda valorizam quem parece ocupado, né? E não quem gera impacto. Por incrível que pareça, a maioria das empresas ela opera nesse sentido, tá? Do que tá todo mundo se mexendo para um lado para o outro, tá todo mundo, nossa, tá, a coisa tá indo a todo vapor, mas na realidade o impacto não acompanha, né? É reunião atrás de reunião, mensagem no chat a cada 5 minutos, tarefas a mil. Mas se você olhar com lupa para toda essa situação, você percebe que boa parte do que é feito é reativo e não estratégico, né? E aí que entra o segundo fator, né? A falta de tempo protegido, né? Poucos times têm espaço real para reflexão, né? Isso é uma realidade assim absurda, mas é uma realidade no mundo corporativo, né? Pouco espaço para reflexão, tá? Todo o tempo ele é tomado por execução, refinamento, follow-up, mais execução. Então, o tempo de pensar vira um luxo, né? Quando na verdade deveria ser parte do trabalho, deveria ser, inclusive, uma parte fundamental, principal do trabalho, né? Deveria ser o gatilho para a execução, né? Para toda uma estratégia. E o terceiro fator é a falta de direção clara, porque quando a estratégia é nebulosa, o time compensa com esforço. Trabalha mais, corre mais, entrega mais, mas sem clareza. Todo esse esforço vira ruído. Sabe, percebe que, mais uma vez, eu falo de clareza aqui nesse canal, né? O quanto é importante a clareza em tudo que a gente faz, né? Então, quando a gente não tem uma clareza estratégica, né? Tudo que a gente está fazendo em vão, né? Essa é a verdade. Tudo que a gente faz vira um esforço jogado rala abaixo, sabe? Então, aquela sensação de que fizemos tanto, mas nada mudou, vem exatamente daí, desse lugar, né? E aí o que acontece? O time começa a confundir intensidade com relevância, né? E aí, sei lá, o burnout organizacional vira só uma questão de tempo, né? E aí eu acho que aqui a gente pode fazer, pensar num ponto de virada disso tudo, né? Como que a gente
sai disso, sai dessa cilada, digamos assim, né? Porque sair da rodinha de hamster não é sobre fazer menos, eu acho que isso tem que ficar claro, mas é sobre escolher melhor, né? E principalmente aprender, tá? Porque é preciso criar espaços intencionais de pausa. Não aquelas pausas forçadas, tipo, o time exausto e resolvem fazer uma retrospectiva só para constar, para seguir um modelo que foi definido, sabe? Eu acho que pausas de verdade, estruturadas para olhar o todo, questionar a direção e ajustar a rota, é fundamental para a saúde de um time, para os resultados de uma empresa, né? Devia ser tratado como um item estratégico. Porque um time de produto, ele não tem medo de parar para pensar, porque entende que reflexão é parte da entrega, né? E o tempo investido em clareza economiza tempo desperdiçado em retrabalho, em desalinhamento e corrida sem destino. Então, por que, que se a gente tem essa clareza, né? Porque no fundo todo mundo tem essa clareza, principalmente um time de produto, que é um time que deveria, né? Se não deveria ser por natureza questionador, né? Deveria ser por natureza criativo. Se por natureza ele deveria ser assim, e é o que a gente espera de profissionais de produto, e inclusive de um time inteiro, por que a gente não faz pausas estratégicas, pausas direcionadas para reflexão, para conversa, para troca, para o aprendizado, né? Eu acho que a gente precisa primeiro encarar que a pausa ela não é um freio, né? Na realidade, ela é um volante, ela nos dá direção, né? E além de tudo isso, eu vejo a pausa estratégica como algo que nos acelera, é um fator de aceleração, né? E aí eu fico imaginando, porque eu já passei por esse tipo de situação, já estive em contextos assim, né? E não faz muito tempo, onde você percebe que você precisa, não só você, mas os seus pares, o seu time, você precisa realmente fazer pausas estratégicas e você não consegue, né? Porque não que você está se alimentando dessa dopamina de que eu estou fazendo, então eu estou ocupada, eu estou ali com minha agenda como se fosse um Tetris, né? Não por isso, mas porque você sabe a importância de uma pausa estratégica e você não sabe por onde começar, porque, enfim, né, a rotina te engole absurdamente, né? Então, ao longo do tempo, ao observar que isso acontecia em algumas situações, não só comigo, mas com outros relatos também que eu via de outras pessoas, eu comecei a estruturar, né, algumas ações simples que mudam o jogo, no meu ponto de vista, sabe? Uma delas é crie rituais de zoom out, né? Então, defina um momento mensal para o time analisar o mapa como um todo, né? O mapa completo. Então, objetivos, indicadores, impacto das últimas entregas, sabe? Não como um formato de status, mas como um formato com o objetivo de reconexão com o propósito, né? De um momento de respiro estratégico, de você olhar para o todo, né? Um outro ponto que eu considero muito importante para que a gente consiga realmente criar esses espaços saudáveis na nossa rotina, que a gente possa pensar estrategicamente, né? Pensar o produto com esse olhar estratégico elimine o ruído organizacional. Então, reuniões que não movem um ponteiro, corta, sabe? Não entra, declina, enfim, tenta alinhar de outra forma, né? Relatórios que ninguém lê, acho que está no momento de repensar se esses relatórios fazem sentido, ou o formato, ou a cadência, enfim. Porque a atenção ela é o recurso mais escasso e a gente precisa tratar isso como né? A atenção é um recurso escasso, é o mais escasso que a gente tem. Então, tudo que gera ruído organizacional, que não agrega e que só gera volume na nossa rotina e não impacto, a gente precisa repensar, sabe? E um outro ponto também que eu considero muito importante é incentive perguntas e não respostas, né?
Então, troque o que falta fazer, né, pelo o que realmente precisa ser feito, né? Então, perguntar é a forma mais rápida de escapar do piloto automático, sabe? É a reflexão, o ato de refletir, né? Então, proteja o tempo de pensar, né? Bloqueie na agenda, literalmente bloqueie na agenda. Crie blocos para pensamento, para reflexão, para conversa, para discussão solta, né? Direcionada e solta também, porque as duas são importantes e cada uma tem o seu papel, tá? E uma colabora com a outra, complementa a outra. Porque se o time não tiver espaço de reflexão, ele vai viver no modo sobrevivência. É o tempo inteiro rodando a rodinha, né? E eu acho que o mais importante de tudo isso reforce que o impacto é mais valioso que volume, né? Então a liderança ela precisa mudar o que ela valoriza, sabe? Não o que cobra, né? A velocidade certa não é a mais rápida, né? É a que leva ao lugar certo, né? Então é bom frisar essa frase, que a velocidade certa não é a mais rápida, e sim a que leva ao lugar certo, né? E aí, porque de fato, a rodinha de hamster, ela é confortável, né? Se você parar para pensar, ela é confortável porque ela não te desafia. Então você fica ali naquele espacinho, um lugarzinho quentinho, confortável, ela não te desafia. E isso, de certa forma, né? Dependendo do momento da vida que você está, do momento emocional que você esteja, enfim, da sua situação, ela é de fato confortável. A gente precisa ser sincero aqui, né? Porque ela simplesmente ela dá a ilusão de controle, né? Além dessa questão do confortável no sentido de, né, eu estou ali seguindo uma rotina que eu já sei, ela é uma rotina previsível, né? Por mais que apareçam urgências e coisas que não estavam previstas, ela é, de certa forma, algo previsível. Então você está ali naquele caminho que você já conhece, que é a rodinha. Então ela te dá aquela ilusão de controle, de que você e de que fato ela te preenche porque ela te dá a sensação de que você está fazendo algo, né? Então você está o tempo inteiro ocupado e isso de certa forma te dá uma sensação também de proteção porque ela te blinda de que aos olhos dos outros você não está fazendo nada, mas não, você está fazendo, né? Só que isso tudo é uma ilusão, tá? É uma grande ilusão. E aí a gente precisa realmente ter coragem para sair disso tudo, né? Coragem para dizer não, para dizer não, para priorizar o que é essencial, para deixar de reagir a tudo e começar a agir com intenção. É preciso colocar intencionalidade nessas coisas, sabe? Colocar intencionalidade no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu acho que a gente precisa começar a se questionar sempre. Eu estou avançando ou eu estou só me movimentando, sabe? Porque no universo de produto, o verdadeiro progresso, pelo menos do meu ponto de vista, ele acontece quando a gente consegue olhar o quadro inteiro, né? Olhar a árvore, mas também olhar a floresta, né? E finalmente parar de correr para enfim começar a caminhar na direção certa, sabe? E aí vai um meu cafezinho sobre tudo isso, né? É que talvez o maior sinal de maturidade de um time não seja a quantidade de coisas que ele faz, mas a qualidade das pausas que ele se permite. Porque pensar com calma num mundo viciado em velocidade é o novo ato radical, sabe? De liderança. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.